Isso aí, gravando, turma. Então, para todo mundo ficar ciente que o evento está sendo gravado. Quero agradecer a presença de todos os estudantes que estão aqui, os outros que falaram que estão a caminho, e aqueles que não puderam, para eles a gente está fazendo essa gravação. Agradecer a presença do nosso professor, obrigado, Bruno Vilas Novas, que é o nosso professor nessa área de Revit, e, claro, especialmente agradecer aos nossos convidados, o arquiteto Bruno, o arquiteto Pedro. Obrigado pela presença e pela disposição de estar aqui Nós hoje. agradecemos. Valeu. Esse evento integra o ciclo de debates do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unisalles, nesse primeiro semestre de 2020. E na semana que vem a gente vai ter o último debate encerrando o nosso ciclo. Vai ser também na sexta-feira, mas num horário diferente, às 16 horas. E o título será Outras Formas de Projeto. Comunidades Tradicionais, Bioarquitetura e Saneamento Ecológico. Teremos a Manuela Giacomo e o Bernardo Soares, da UFRJ. O evento de hoje chama-se Olhares BIM, do macro ao micro, com os arquitetos Pedro Vaz Esteves e Bruno Caio de Oliveira. Ambos são colegas meus, né, de escola, formaram-se na FAO, UFRJ, e são especialistas em Revit. E atuaram em importantes escritórios de arquitetura do Rio de Janeiro, como o Eduardo Mondolfo, o Rui Rezende. Hoje eles estão envolvidos na fundação da sua empresa, a Ouro, Tecnologia, Arquitetura e Urbanismo. Eu passo, então, a palavra para o nosso moderador, professor Bruno. Por favor, fique à vontade, professor. Bom dia a todo mundo. Prazer conhecer aí Bruno, Pedro. Obrigado, João, pelo convite. Prazer. Olá, turma. Gente, meu papel aqui hoje é muito mais como ouvinte, né, como mediador, para poder ouvir vocês e trazer um debate aí, tentar colaborar com perguntas e costurar debates entre os alunos, né? A gente entende que hoje o assunto, hoje não, né? Falar de BIM, o que é BIM já está atrasado, né? Então, assim, quem não está sabendo é porque está um pouquinho atrasado já. O BIM, de forma de um contexto mais Brasil, né? A gente tem dois termos aí que a gente tem que estar trabalhando bem, né? Que é o BIM relacionado à indústria 4.0. Então, ele está lá com um dos aspectos chaves dessa industrialização, da informatização, da digitalização da obra, dos ativos, né, e dos bens construídos, e também em relação ao BIM Brasil, né? Então, desde 2018 aí já está o decreto acontecendo para em 2021 ser obrigatório o uso do BIM, né, começando pela 3D, compatibilização, quantitativos, e depois, cada ano, o governo está preparado aí para conseguir avançar. A gente sabe que existem muitas dificuldades, né? Esse assunto do BIM no governo não é recente, né? Já faz tempo, e a gente tem figuras chaves aí, especialmente no Rio de Janeiro, o Leuzinho, né? E outros arquitetos que discutem bastante a implantação BIM, né? E trazem esse assunto à tona. E, assim, de forma geral, fiquem à vontade para poder apresentar, a gente está muito curioso para conhecer o trabalho de vocês. Se vocês puderem tratar do tema tanto de empreendedorismo, como o BIM, vocês enxergam o empreendedorismo no escritório de vocês usando o BIM, a experiência profissional, história, trazer cases de trabalho, falar sobre fluxo, ferramenta. Os alunos aqui são muito interessados nessas questões dos bastidores, né? Uhum. E é isso. Fique à vontade. Beleza. E boa palestra aí para vocês. Tá ótimo. Só para saber, Pedro, você tá aí? Acho que acabei não me apresentando também, desculpa, Bruno e Pedro. Eu sou professor da Unisalles, da matéria de projeto e de informática, e também sou sócio fundador do escritório Nós Arquitetos Engenheiros Associados, que desde 2014 a gente desenvolve projetos em BIM, entre arquitetura e engenharia. São dois juntos, é um escritório que tem crescido bastante por conta do BIM aí, é bem legal. Pois é. Então, a gente já está nessa história, nesse trajeto aí do BIM já há mais de 10 anos. Na verdade, a gente começou enquanto estava na faculdade. A gente começou, eu e Pedro e outros amigos, a gente começou se interessando justamente porque o BIM, na verdade, as ferramentas associadas ao BIM, né, especialmente o Revit, eles encantam inicialmente comparado com os métodos anteriores, porque você gera um desenho técnico já atrelado ao 3D, né? Então, isso, assim, para um estudante de arquitetura, isso, né, na época, pelo menos, hoje em dia, acho que já menos, é uma coisa que dá uma encantada. Então, a gente começou nessa esteira
Logo, a gente começou a ver que isso tinha um valor, quando a gente começou já a conseguir entregar os projetos, já atuar dentro, como estagiários dentro dos escritórios, aplicando alguma coisa, a gente começou a ver que tinha um valor comercial até, né? Poderia dar e tal. A gente começou a esboçar uma empresa já nessa época. Depois de um tempo, a gente decidiu entrar já, se internar na empresa que seria o Rui Rezende e Daniel Guzmão. No caso, a gente abandonou um pouco a nossa empresa na época que chamava Arquimedes. A gente chegou a formalizar a empresa, mas já tinha essa vontade. E aí passamos a atuar especificamente com o corpo de trabalho do Daniel Guzmão Arquitetos, depois com o corpo do Rui Rezende. Na Rui Rezende, a gente de fato implementou, a gente conseguiu fazer esse processo de transição lá completo assim, né? Completo dentro do que um escritório de arquitetura, dentro dos processos internos do escritório de arquitetura. A gente não conseguiu extrapolar para a obra, porque aí envolve outros atores. Mas o Pedro vai apresentar bem isso, um pedaço desse processo que a gente viveu lá. E é isso. Eu vou passar então a palavra para o Pedro, que aí ele se apresenta e já a gente começa mais ou menos o que a gente pensou. Né? Vai lá, Pedro. Acho que está me ouvindo muito baixo, cara. Por isso que eu acho que tá super baixo o seu som. Aqui não tá dando para te escutar, Pedro. Agora, talvez. Você tá ouvindo, Bruno? Não, eu vi você, você. Bruno, não, tá Pedro, sem som. vai lá em reticências, Pedro, mostrar. Agora sim. Estão me ouvindo agora? Sim, perfeito. Sim. Então, beleza. Pedro, a sua câmera tá... Ah, tá. Tá ligado? Bem, bom dia, gente. Estão ouvindo agora? Tá ok? Filé. Estão ouvindo? Então, tudo certo. Beleza, então. Bom dia, eu sou o Pedro Esteves, eu trabalho com o Bruno já há bastante tempo, como ele falou. A gente fez alguns trabalhos em alguns escritórios no Rio, como falou, Daniel Guzmão, Rui Rezende, Eduardo Mondolfo. Trabalhamos em alguns projetos grandes, como o YouTube Space Rio, Parque Madureira, o L'Oréal. E é o L'Oréal que eu vou, o edifício novo da L'Oréal no Rio, que é a nova sede deles, e eu vou apresentar agora esse estudo de caso do edifício L'Oréal. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Bem, vocês estão vendo a minha tela? Eu tô. Então, tá. Sim. Bem, esse é o edifício L'Oréal, para quem não conhece, esse é um edifício corporativo no Rio de Janeiro. É a nova sede da empresa L'Oréal, né? Empresa que uma das maiores empresas do mundo hoje em dia. Ele é um edifício que tem 22 pavimentos, né? São quase 30 mil metros de área de construção. Foram aproximadamente 3 anos entre o projeto e a construção. Esse projeto é do arquiteto Rui Rezende, né, do escritório RRA, no Rio de Janeiro. E ele é um projeto feito sob encomenda, né? O prédio ele foi feito para receber a L'Oréal. É um que se chama de Build to Suit. E foi feito num tempo muito, muito curto, né, esse projeto. Então, ele passou por várias questões de compatibilização desde o início do projeto para garantir que tudo pudesse ser entregue dentro do prazo. Eu vou falar esse é um projeto também que ele tem praticamente todas as certificações disponíveis para a época, né? É um projeto LEED Gold, um dos primeiros, acho, no Rio. Tem o Aqua, tem o Procel Edifica e tem o Quali Verde. Então, ele é um processo que, além da questão da tecnologia BIM, ele foi um projeto que sempre foi pensado para ser uma referência, né, em termos de certificação e de eficiência energética e ambiental.
essa é a fachada do edifício, né? Esse edifício tem essa questão, até vou voltar um pouco aqui, né? Não sei se vocês conhecem esse edifício, mas ele tem essa fachada, digamos, facetada, exatamente, sabe? Que é a ideia de um diamante lapidado, né? Isso trouxe várias questões ao projeto desde o início, né? Depois eu vou voltar um pouco na fachada, mas eu vou falar agora um pouco das disciplinas complementares, que a fachada acabou sendo uma disciplina complementar também. Que é o seguinte, nesse projeto, nós modelamos não só a arquitetura, mas como na época ainda era um pouco difícil você conseguir, né, ter todos os complementares, todos os projetos complementares modelados em BIM, nesse projeto a gente teve que modelar muito dos arquivos complementares também. A gente recebia muita coisa em CAD na época também. Hoje em dia já é mais fácil você fazer um projeto e encontrar escritórios que vão te fornecer todas as disciplinas já modeladas em Revit. Na época isso não era tão comum. Então nós tivemos que modelar, né, todas as disciplinas praticamente, por exceção da estrutura, foi modelada no Tecla, pelo escritório que fez o projeto de estrutura. Estrutura de concreto, quer dizer, de metálica, foi modelada no Tecla, a estrutura em concreto foi modelada no Revit mesmo. Então, tudo que é em concreto no prédio, a gente já recebeu modelado no Revit, o que foi ótimo. Nós modelamos ar-condicionado, eletrocalhas, escabeamento e de elétrica, né? Todo o sistema de sprinkler, combate a incêndio, parte do esgoto também, no que diz respeito à torre, principalmente. E luminárias. O João me falou que a maior parte das pessoas aqui talvez sejam do início da faculdade, né? Então é legal mostrar isso, porque vocês vão... Isso é uma coisa... Talvez vocês não vão ter passado pela experiência do que é uma compatibilização em 2D ou AutoCAD, mas quando a gente está no... Quando a gente passa para o BIM, né? Quando a gente passa para o 3D, a facilidade que é você ter todas as disciplinas modeladas e sobrepostas, né, no modelo 3D é imensa. Você ganha uma eficiência muito grande no processo de projeto, na construção e no domínio de todas as informações, né? Porque, assim, né, afinal, BIM é Building Information Modeling, né? Então, está modelando todas as informações. Ou seja, tudo que é referente, tudo que é informação referente a esse projeto está contida nesses objetos. Ou seja, se você clicar numa luminária dessa, qualquer, você vai saber qual é a marca, qual é o fabricante, vai ter o endereço para o site do fabricante, para você poder saber qual é o preço, inclusive ter o preço, poder fazer orçamento, quantificar. E isso é uma grande vantagem que o BIM traz, né? Na verdade, hoje em dia já não é nem mais uma vantagem, né? Pode dizer que, até que, como o Bruno disse antes, já é uma realidade, né? Já está sendo obrigado por lei e tudo mais. Vou falar um pouco de compatibilização desse projeto, que foi uma questão muito importante. Esse projeto ele foi concebido inicialmente para ser toda em estrutura de concreto. Só que por questões de tempo, logística e tudo mais, ele foi alterado para ser feito com estrutura metálica, né? Só que a estrutura metálica ela tem uma questão que é a seguinte, ela tem um tempo de fabricação. Então, para o projeto ficar pronto certo, a tempo, a estrutura metálica precisava já estar sendo projetada e o projeto ir para a fábrica, enquanto a gente ainda estava na mesa de projeto. Ou seja, o projeto precisava ser muito assertivo, né? Porque qualquer corte na estrutura metálica em obra traria um custo muito alto, um aditivo muito alto para a obra. Então, todos os cortes deveriam ser previstos na fase de projeto ainda. Por isso que uma das primeiras coisas que a gente fez nesse projeto foi sentar com todos os projetistas das disciplinas principais, em especial os que passavam no forro do pavimento tipo, para resolver isso logo na etapa inicial de projeto, na etapa inicial do projeto executivo, né? Desculpa, na etapa inicial do projeto executivo,
a gente já está definindo todos os conceitos e caminhos por onde as disciplinas poderiam passar para que lá na frente não tivesse surpresa, que a gente pudesse liberar a estrutura metálica para a produção, para que quando a obra começasse, a estrutura metálica estivesse pronta. Então, assim, por que o entreforro do tipo, né? O entreforro do pavimento tipo? Porque são 22 pavimentos, 17 pavimentos tipos, no caso, e se você tem um erro nesse lugar, você repete esse erro 17 vezes. Então, o custo fica muito alto. Então, o primeiro lugar onde a gente resolveu eliminar os possíveis erros foi no pavimento tipo, né? Que era o que mais se repete. Então, nós entramos com a arquitetura, a estrutura metálica, o ar-condicionado, definindo onde seriam os furos na estrutura metálica para que esses tubos de ar-condicionado pudessem entrar, e adequamos o projeto de sprinkler aos furos possíveis pela estrutura metálica. E, em sequência, né, as luminárias, porque são muito importantes. As luminárias, apesar de não serem, né, uma infraestrutura, elas também têm uma importância muito grande, porque elas são elementos sempre aparentes, então elas acabam sempre tendo uma ordem de prioridade muito grande na compatibilização de um entreforro, ou do projeto em geral. Normalmente as luminárias são itens prioritários. A gente move o ar-condicionado, move o sprinkler, a luminária é mais difícil de mexer. Então elas são coisas importantes, assim como a estrutura você também não consegue mexer muito, e os furos da estrutura têm que serem combinados. Bem, isso deu certo, foi um processo que deu certo, a gente conseguiu, a gente teve pouco erro talvez quase nenhum erro de compatibilização nesse sentido no pavimento tipo, apesar de muitas coisas, como sempre, na obra, as instaladoras eventualmente acabam fazendo um pouco diferente do projeto, mas tudo deu certo e está funcionando. Outra questão assim, que eu queria trazer, a vantagem, né, aí um pouco do zoom, né, dessa compatibilização. E outra vantagem de estar trabalhando em 3D, né, o tempo inteiro é a questão de você ter desenhos, ter um projeto mais coeso, né? Uma das grandes vantagens do BIM e do processo 3D como um todo é você ter um processo mais coeso. É muito comum quando você trabalha com projetos em 2D, com projetos em CAD, você ter desenhos que não funcionam quando você junta. A gente que já trabalhou muito tempo passando coisa de 2D para 3D, é muito comum a gente pegar um desenho 2D e a planta do primeiro andar, por exemplo, não está exatamente alinhada com a do segundo andar. Isso é uma coisa que morre, né, quando você trabalha em 3D. E isso te permite uma precisão muito maior, tanto para projetar quanto para construir. E aí eu gostaria, puxando esse gancho, eu queria falar um pouco da fachada do L'Oréal. Porque essa fachada, que é lapidada, né, ela gera um desenho que cada andar é diferente. Cada andar tem uma planta diferente. Apesar deles serem tipos, o perímetro de cada andar ele é diferente. Vou explicar um pouco como foi a construção dessas fachadas. Essa é uma fachada unitizada, ou seja, elas são módulos retangulares, ela é toda modular. E esse módulo são 6 tipos de painel, basicamente. São 6 tipos de painéis que são organizados para criar essa fachada que se altera. Como vocês podem ver na imagem ao lado, a linha vermelha, mostra que cada planta baixa e cada planta de forro tem um perímetro diferente. E isso, assim, a princípio, a gente tinha muito medo disso, porque essas lajes, isso tem uma borda de laje, uma viga que segue esse desenho. E essa fachada ela chega pronta na obra e precisa encaixar nesse desenho. Não pode ter erro. Como tudo foi modelado em 3D e executado a partir do 3D, não houve problema. Tudo encaixou perfeitamente na obra. Esse é o modelo
essa é uma imagem final mostrando à esquerda, no alto, o modelo do Revit, de arquitetura, mostrando, inclusive, os itens de decoração já, como os puffs do hall de entrada. À direita, nós temos um modelo de estrutura com os dutos de ACV. À esquerda, abaixo, nós temos uma renderização feita no Lumion, na época, para poder mostrar para o cliente, né, como ia ficar o projeto. E à direita, abaixo, uma foto do projeto pronto, construído. Isso foi muito legal de ver, assim, ao longo do tempo, essa evolução, porque assim, é muito bom você terminar um projeto e ver que não tem surpresa assim, no projeto, né? Você saber que, pô, esse projeto ficou do jeito que foi construído, permitiu, o meu processo de projeto permitiu que o projeto fosse construído do jeito que eu gostaria. Então, vou deixar essa imagem aí, que essa para finalizar, essa imagem do L'Oréal. Como a gente não tem muito tempo, ainda quero apresentar mais uma coisinha, eu não entrei muito no L'Oréal, mas se alguém quiser, depois eu disponibilizo a apresentação para vocês olharem com mais calma. Eu queria mostrar agora uma coisa que talvez outro projeto que vocês... Mas deixa eu fechar essa... Vou compartilhar outra janela aqui. Vou mostrar um outro projeto que vocês... Cadê? Tela inteira. Vocês devem conhecer melhor, que é o aeroporto aí de Vitória. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estão conseguindo ver? Ok. Então, essa imagem que vocês estão vendo é a nuvem de pontos do aeroporto de Vitória. Para quem não sabe o que é nuvem de pontos é um modelo 3D com bilhões de pontos feitos a partir de um escaneamento a laser. Esse foi o escaneamento do aeroporto de Vitória, que foi um último trabalho que a gente fez, que foi o cadastro do aeroporto de Vitória, junto com a IKS Engenharia, trabalho feito pela SEB. A nuvem de pontos ela é feita a partir de uma máquina que joga laser em todas as direções e gera esse arquivo 3D com cor e volumetria e todas as informações que a gente precisa para fazer um levantamento com medidas e tudo que a gente precisa. Eu vou só ligar aqui o modelo de Revit, que no momento eu estou só com a nuvem de pontos ligada. Então, quando a gente trabalhou nesse Vitória, o que aconteceu? A gente contratou, né, uma equipe que foi lá para fazer esse escaneamento e teve uma parte da nossa equipe que foi lá fazer um reconhecimento. A maior parte da equipe não precisou ir, no caso, ao aeroporto, para fazer esse modelo. Porque com a nuvem de pontos, a gente consegue ter basicamente todas as informações que a gente precisa para fazer um modelo de Revit. Claro que tem muitas informações também que a gente pegou dos projetos de CAD e tudo mais. Nesse projeto, a gente modelou as arquiteturas e todas as instalações. Deixa eu só desligar aqui a nuvem de pontos. E sendo que essa nuvem de pontos ela é 3D, mas a gente no Revit a gente consegue enxergar ela em cortes, em plantas baixas, em elevações. Então a gente consegue ajustar todo o nosso modelo e alinhando os nossos elementos que a gente vai criando com elas, e assim a gente consegue ter uma precisão absurda num levantamento que, de uma maneira tradicional, talvez fosse até impossível de fazer, né? Ou tipo, gera um section box de uma parte e liga a nuvem. Acho que pode ser legal ilustrar isso. Calma aí, vamos pegar aqui um... Deixa eu ficar mais leve.
Vou mostrar aqui uma interna para vocês poderem ver. Ah, por exemplo, aqui já consigo ver as instalações, ar-condicionado, sprinkler, passando, incêndio. Deixa eu baixar aqui. Agora eu vou ligar as nuvens aqui de novo. Vocês podem ver o nível de precisão do escaneamento é absurdo. Você tem aqui os objetos em cima das mesas das pessoas. Então, a gente está aqui. E como todo BIM, né, ao clicar em qualquer objeto, a gente consegue ter toda a informação desse objeto. Isso é um drywall, isso é uma porta de madeira com a pintura branca. No caso aqui, nesse projeto, a gente não precisou fazer todos os layouts, né? Então, vocês podem ver que as mesas não estão feitas, mas até se a gente quisesse colocar as mesas nas posições certas, a gente poderia colocar. Deixa eu mostrar aqui mais uma coisa. Tá, a vista do hall, né? Então, assim, esse processo em cima da nuvem de pontos, de modelagem desse aeroporto em cima da nuvem de pontos, se eu não me engano, durou 3 meses, mais ou menos. Deixa eu desligar uma coisa aqui. O que é um tempo razoavelmente curto, né? Considerando que foi o tempo para o escaneamento, a produção do modelo de nuvem de pontos e a produção do... Vou desligar os fogos aqui, que vai dar para ver as instalações, talvez fique interessante. A produção dos modelos BIM, né? E a produção. E essa é uma tecnologia que já é realidade, ela tem ficado cada vez mais em conta, assim, a gente vai começar, por exemplo, quem está começando agora, a faculdade, provavelmente quando se formar, esse vai ser o padrão de levantamento, provavelmente até mais avançado, mas a ideia é que hoje você já não precisa mais medir o ambiente com uma trena ou mesmo com uma antena laser, que seja. Hoje, o que se faz é você tem um equipamento que joga um feixe de laser em todas as direções e da mesma maneira que um sonar ele joga o feixe e recebe o reflexo desse feixe e isso gera um ponto ou gera uma malha de pontos, milhares de pontos. Então o que ele faz ele escaneia o ambiente em vários pontos e depois monta essa nuvem de pontos de modo que você gera um modelo da realidade, né? E aí é isso que a gente usa hoje em dia como levantamento. Depois o que a gente faz é identificar o que foi capturado por essa nuvem de pontos e abstrair isso na forma de um modelo BIM. Assim, as soluções de inclusive, transformar a nuvem de pontos em BIM automaticamente já estão sendo desenvolvidas. Já existe isso para tubulação, para instalação, para encaminhamento das instalações. Já existem soluções que transformam a nuvem de pontos em BIM automaticamente. Mas a parte de arquitetura é um pouco mais complexa. E a gente acaba tendo que sobrepor essa nuvem de pontos com o modelo e identificando o que é cada coisa e modelando. Ainda assim, é um processo muito... quando é feito da maneira correta, né, ele é bem simples, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças. E assim, imagino que em breve a gente vai ter esse tipo de tecnologia já no próprio celular, que é uma coisa que já está acontecendo aos poucos. Então, é uma transição rápida que a gente tem visto aí, que permite uma velocidade, uma precisão muito grande quando se tratando no trabalho dessa escala que a gente está vendo aí. Eu vou
a gente também não tem muito tempo, eu vou passar agora para o Bruno, para ele poder mostrar o outro projeto, o estudo de caso que ele vai mostrar da maré agora, né? Uhum. Qualquer coisa, depois nas perguntas, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente pode voltar, mostrar qualquer coisa de novo. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vou parar de compartilhar aqui. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela, então. Deixa eu ver aqui. Um instantinho. Estão vendo a tela? Estão vendo minha tela? Sim. Tá. Então, o que eu vou falar agora, na verdade, seria assim: o Pedro ele tratou de uma escala próxima de projeto arquitetônico, né, e de compatibilização. Então, ou seja, da escala mais próxima do ser humano. Agora eu vou tratar de como é que a gente aplica isso em escala urbana. Quando a gente começa a tratar de diagnósticos territoriais, de diagnósticos urbanos, né, por assim dizer, e de projetos urbanos, planejamento urbano, como é que a gente consegue trazer esse conceito de fluxo de informações que o Pedro trouxe, né, que você tem objetos em que você, na prática, numa interface, você pode selecionar e ver propriedades, você cruzar os dados das propriedades e ter o feedback do que essas informações estão querendo te dizer e você usar isso como projeto. Isso o Pedro mostrou na escala menor, agora eu vou mostrar como é que a gente trabalha isso na escala maior. Então, basicamente, na escala maior, a gente já não se fala muito em BIM ainda. Na verdade, já existem estudos sobre isso, existem algumas linhas metodológicas sobre isso, mas a gente fala o que já existe há muito tempo e que se trabalha em conjunto com o BIM, em paralelo também, é o GIS, ou SIG, né? Sistema de Informação Geográfica, que basicamente consiste da gente pegar dados vetoriais e paramétricos, né, e sobrepor. Ou seja, você vai ter linhas, formas, você vai ter pontos, você vai ter uma série de informações que podem ser projetadas em uma superfície ou em um mapa. E cada elemento desse, da mesma maneira que a luminária que o Pedro exemplificou lá, que você pode clicar e ter atributos, essa linha, essas formas você pode selecionar e atribuir informações. É basicamente isso, porque você vai ter esse conjunto de informações projetados sobre uma superfície e georreferenciado. Esse aqui é o grande pulo do gato no caso. Georreferenciado quer dizer, você estabelece um sistema de coordenadas comum entre eles e você sabe que se você inserir uma informação, ela vai cair no lugar geográfico que você quer que ela caia. Então, basicamente, esse é o conceito do GIS. São formas, são informações georreferenciadas projetadas sobre um mapa, né, sobre uma superfície qualquer. Então, assim, quais são os tipos de informação que a gente pode reunir nesse caso? A gente pode reunir, basicamente, quais são as informações, onde é que eu vou buscar essas informações? Eu busco informações de pontos, vetores de regiões, que a gente chama de shapefiles, ou seja, como se fosse um desenho bidimensional do CAD ou uma coisa, algo dessa natureza. E esse tipo de informação eu posso projetar nessa superfície. Eu também posso me utilizar de imagens rasterizadas, que comumente a gente usa essas imagens para obter informações de satélite, por exemplo, diagnósticos gerados por satélites, mas principalmente a gente usa isso para topografia.
porque boa parte das informações topográficas que a gente tem hoje em dia são geradas por satélites, e eles geram um mapa de escala de cinza, onde o que é branco é mais alto, o que é preto é mais baixo, e essa é uma das maneiras que a gente tem para, dentro dessa interface GIS, para gerar uma superfície topográfica. Outra coisa que a gente pode projetar se utilizando do GIS são modelos 3D. A partir do momento que a gente começa a ter a possibilidade de projetar já de maneira georreferenciada, seja no Revit, ou seja em BIM, ou seja em outro software, você consegue, desde que você tenha uma base de coordenadas comum, você pode simplesmente dizer: eu quero projetar esse meu edifício sobre aquele meu mapa urbano, e ele vai cair lá no lugar exato que você determinou. E você também pode ter as nuvens de pontos, que é o que o Pedro acabou de apresentar. Então, você pode se utilizar de nuvens de pontos também já referenciadas e sobrepostas para compor esse conjunto de informações. Então, basicamente, o que cada tipo de informação dessa vira? Os pontos, vetores, regiões e shapefiles, né, no caso, essas formas bidimensionais, elas podem virar, elas podem ser utilizadas para representar uma malha viária, hidrografia, ou seja, uma região onde você vai ter um grande corpo d'água ou as bacias hidrográficas, os rios e tal. Pode representar grandes coberturas vegetais, limites territoriais. Então, tudo que você trata como vetor, a gente chama de shapefile, né? ou arquivos dessa natureza. As imagens rasterizadas, como eu falei, são utilizadas como topografia e dados satélite. Os modelos 3D eles vão ser utilizados como quando você precisa representar de uma maneira mais detalhada um elemento tridimensional. Então, quando você tem a possibilidade de usar uma interface tridimensional, como eu vou citar aqui mais para frente, os modelos 3D também viram uma fonte de dados possível. E as nuvens de pontos, elas viram justamente essa captura da realidade, como a gente mostrou lá no projeto, de uma maneira super precisa, que pode ser sobreposta. Quando a gente decide trabalhar com essa tecnologia, a gente tem algumas ferramentas à disposição. Essas ferramentas GIS, você tem algumas aqui, que seria o ArcMap, que é conhecido como ArcGIS, o QGIS, que ele é uma solução gratuita, o AutoCAD Map 3D, que seria a solução do Autodesk. E essas ferramentas permitem simplesmente que você consiga sobrepor esses dados e tratar. Então, você pode desenhar, por exemplo, uma linha e essa linha já vai estar já referenciada e você pode atribuir um parâmetro a ela, um atributo a essa linha. Então, essas ferramentas, elas basicamente elas servem para isso. Além disso, elas também permitem que você comece a processar esses dados, ou seja, cruzar as informações e gerar informações indiretas. Por exemplo, se eu tiver um mapa de topografia e um mapa da densidade pluviométrica, ou seja, da quantidade de chuva que cai em cada região, você cruza os dois dados e você pode ter um mapa de alagamentos, por exemplo, de suscetibilidade. E aí ele vai gerar um terceiro mapa como produto desse cruzamento. Então, esse tipo de coisa é possível também, utilizando esse tipo de software. Então, quando você está trabalhando com diagnóstico, com um planejamento urbano, isso é fundamental. Quando a gente chegar na área do urbanismo, a gente começa a ter que trabalhar com esse tipo de solução, porque são escalas muito grandes e o volume de dados ele tende a ser alto. Então, a gente começa a ter que se utilizar de outros universos de ferramentas. Aí eu me aproximo um pouco da escala que o Pedro tratou, e é uma escala que me interessa muito, que seria essa transição entre essa Bruno, função... ela está mostrando a tela aí? Estou mostrando a tela. Não estou vendo nada da tela? Compartilhando a tela, acho que não está aparecendo não, cara. Tá aparecendo. Aqui, para mim tá aparecendo sim. Para mim tá aparecendo. Tá aparecendo. Ok, então. Vocês estão vendo já o processamento de visualização diagnóstica agora, né? Só para confirmar. Consegui, achei. Isso, para mim isso.
Ah, maravilha, ufa. Então, continuando, estávamos aqui falando dessa parte do desenho urbano, né? GIS do desenho urbano. Então, quando a gente se utiliza desse tipo de ferramenta, até o ponto que eu estava mostrando antes, essas ferramentas que eu citei aqui anteriormente, você está trabalhando ainda com a representação de mapas, né? E na representação de mapas, você fica limitado a uma representação bidimensional. Então, só que nós, como arquitetos urbanistas, a gente também trata do espaço urbano enquanto espaço tridimensional. Então, assim, para a gente tomar decisões de projeto, a gente também precisa visualizar o espaço que a gente está tratando de uma maneira mais precisa. Isso é importante, né? E aí, o que acontece? Isso é um desafio ainda, da maneira geral. Mas ferramentas já vêm ajudando a gente com esses desafios. E as ferramentas que vêm surgindo, já estão se consolidando, elas pegam justamente essa lógica do GIS, que eu apresentei anteriormente, e processam essas informações de maneira que você gere modelos tridimensionais a partir das informações do GIS. Por exemplo, se eu tenho uma hierarquia viária, onde eu tenho uma via arterial e as vias locais, por assim dizer. Bruno, Posso um momento, Bruno, desculpa interromper. Só para deixar claro que você não está compartilhando a tela ampliada. Então, nós estamos vendo a sua tela, mas ainda no PDF, entendeu? Então, todo mundo está acompanhando. Mas eu acredito que se você voltar para o Teams, apertando Alt Tab, e clicar novamente em compartilhar, você pode escolher a tela ampliada do PDF, entendeu? E aí eu acho que a visualização pode melhorar ainda mais. Faz um teste aí, pessoal. Vamos voltar lá. Entendeu? Vamos verificar. Desculpa interromper, pessoal. Claro, mas eu acho que a comunicação fica melhor. Deixa eu ver aqui. Para de compartilhar de novo. Isso, aí escolhe ela ampliada. Vê se ela aparece aí para você. Ela ampliada, pode ser esse aqui? Será? Vamos ver, um momento. Não, esse aqui é outra coisa. Para isso, ela já tem que estar ampliada no PDF, entendeu? Você tem que sair com um Alt Tab. É um pouco complicado mesmo. Entendi, eu tenho que fazer... eu vou jogar ela ampliada aqui, peraí. E aí eu saio com o Alt Tab e compartilho a tela ampliada do PDF. E essa aqui. Melhorou? Um momento. Melhorou bastante. Obrigado, Bruno. Nada. Então, seguindo aqui, então, como eu estava dizendo, sobre essa transição, essa possibilidade de transição entre as informações já referenciadas em modelos 3D, automaticamente, ela é possível. E na prática seria isso. Por exemplo, se eu tenho um mapa, onde eu tenho linhas dizendo isso aqui é uma via arterial, isso aqui são vias locais, isso aqui são vias coletoras. Quando eu jogo para um software como o CityEngine ou o InfraWorks, que são dois exemplos desse tipo de software, eu posso automaticamente converter essas linhas em vias, propriamente ditas, em modelos 3D de vias. Essas vias são configuradas de maneira paramétrica e simplesmente eu converto o meu eixo da minha via em uma via 3D, automaticamente. Simples assim. Eu vou mostrar isso no final, na prática, né? Vou mostrar com um modelo aberto como ele funciona. Então, assim, isso permite que a gente consiga visualizar o nosso espaço tridimensional de maneira muito mais assertiva e comece a ganhar recursos para justamente projetar o espaço urbano, para não só pensar de maneira, vamos dizer, de uma maneira mais abstrata e começa a ter a gente começa a ter recurso para poder projetar de fato uma escala mais próxima. Para propor desenhos, para entender a ambiência que aquilo ali está, que aquele espaço te proporciona e se utilizar disso para traçar estratégias. E nesse tipo de software também a gente começa a ter o recurso de você propor, de você criar opções. Então você consegue apresentar de uma maneira muito mais até sedutora um projeto urbano de uma maneira rápida. Então, você tem esse recurso de velocidade de produção
desse tipo de informação. E é muito legal porque você consegue ter essas informações linkadas. Então, se você faz qualquer alteração nas suas informações já referenciadas, você depois atualiza todo esse modelo, que seria dificílimo de fazer um SketchUp da vida, ele simplesmente se atualiza e você tem essa agilidade, né? Então, eu vou mostrar o estudo de caso rapidamente, onde eu apliquei esse tipo de estratégia, que foi o plano de intervenções da Maré, que eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura do Rio de Janeiro, na Secretaria de Urbanismo, no ano de 2018. E nesse momento a gente chegou a esboçar um plano de intervenções da Maré, para justamente tentar criar uma condição política dentro da Prefeitura para que se desse atenção, né? Para que a gente conseguisse, a partir daí, gerar uma série de projetos urbanos que atendessem ao bairro da Maré de maneira integrada. E, infelizmente, por questões políticas, o projeto foi descontinuado, mas o trabalho inicial foi interessante, até do ponto de vista técnico, porque era só eu e mais um arquiteto, né? O outro arquiteto ele coordenava mais a interface com a prefeitura. Então, esse trabalho foi realizado em um mês, basicamente, aproveitando algumas informações pré-existentes, claro, mas o trabalho em si precisava ser rápido e precisava ter qualidade. Então, as ferramentas eu fui escolhendo de acordo com esses critérios. Então, eu só acho que ele inverteu a ordem aqui. Peraí. Um instantinho. Então, basicamente, eu me utilizei desses dados georreferenciados e sobrepus para gerar mapas de diagnóstico, inicialmente. A partir do mapa de diagnóstico, eu comecei a conseguir ter informações sobre os limites territoriais, que eram dados que eu já tinha da Prefeitura e do IPP. E sobrepondo esses dados, eu fui chegando a dados de demografia, onde eu peguei dados do IBGE, por exemplo, sobrepus com os limites territoriais que a gente tinha. Me permitiu depois também criar uma análise sobre tecido urbano, quais são os tipos de tecido urbano que a gente tinha presente no bairro da Maré, classificar esse tipo de tecido urbano. Peguei os dados da legislação, também já referenciados, e projetei. Os dados de hierarquia viária, classifiquei a hierarquia viária do bairro da Maré. A topografia também e a suscetibilidade, como eu tinha exemplificado anteriormente. E todos esses tipos de dados, eu não vou apresentar o trabalho como um todo, que iria demorar, mas peguei esse tipo de dado e traçamos uma estratégia estratégias gerais de planejamento até chegar no master plan. E esse master plan ele consolida as estratégias que a gente desenvolveu para o bairro. Então, o meu objetivo aqui é mais exemplificar o que pode ser feito em termos de como essa tecnologia ajuda o projeto e o tipo de produto que você pode tirar dela. Então, assim, além do produto bidimensional, como eu estou mostrando aqui, isso me permitiu gerar imagens tridimensionais, onde eu posso explicar, de uma maneira geral, comunicar melhor para alguém que é muito mais simples, é fácil de visualizar quando você mostra em 3D, muitas vezes. Você consegue uma comunicação mais próxima de certos interlocutores através de uma imagem tridimensional. Então, é importante que você tenha essa agilidade também. Enquanto os mapas são bons para abstrair informações e comunicar informações pontuais, o tridimensional ele acessa melhor as pessoas se relacionam melhor com uma imagem que se parece com a realidade. Então, isso também, um software desse tipo, esse tipo de tecnologia me permite isso. Então, essas são imagens do projeto, são ilustrações de como o projeto se desenvolveu, marcando as áreas que são de intervenção de fato, e os grandes corpos, as grandes áreas verdes que a gente desenvolveu no projeto. O meu objetivo aqui não é explicar o projeto em si, mas o processo que eu usei para chegar nele. Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou abrir a tela do InfraWorks e vou mostrar como é que ele funciona.
Deixa eu só compartilhar aqui para vocês. Só um instantinho. Vocês estão vendo? Sim. Alguém está vendo? Estão vendo? Sim. Beleza. Então, isso aqui é o modelo da maré base que foi gerado a partir de informações georreferenciadas. Por exemplo, aqui eu vou mostrar, eu teria aqui dentro desse modelo 3D diversos tipos de informação. O João, tem como eu compartilhar a minha tela e não só o aplicativo? No software? Área de trabalho, né? Seria isso. Que aí eu fico mudando. Vocês estão vendo aqui o AutoCAD aqui nesse caso? Agora não. A tela tá preta. A tela tá preta, é. Ver se vai aparecer. Peraí. Compartilhar. E agora? Continua preta ainda. Não sei se está carregando. Eu queria ter flexibilidade para trocar de tela. Tá, eu vou mostrar aqui. Então, esse aqui, ó, agora vocês estão vendo, né? O AutoCAD. Sim, Apareceu, agora sim. Tá. Então, isso aqui seria, por exemplo, parte dos dados que eu utilizei para gerar aquele mapa. Né? Não são todos, né? Tem bastante coisa, né? As construções, né? Mas aqui seria basicamente a parte das intervenções. Isso está dentro do AutoCAD, isso foi gerado, na verdade, pelo Civil 3D. E se eu ligar um mapa do AutoCAD, vocês vão ver que está já referenciado. Essa é a lógica do georreferenciamento. É basicamente o fato de cada desenho desse aqui, cada linha, cada polígono desse aqui estar posicionado geograficamente em relação ao mundo, seguindo uma projeção cartográfica. Então, assim, basicamente eu usei esses dados e projetei na topografia, né, jogando também uma imagem aérea de satélite. E isso gerou esse modelo. Isso aqui é a imagem básica, e aí eu posso trocar, por exemplo, a imagem do modelo básico para o modelo da proposta. Então, você vai fazer aqui a transição. Então, a gente tem essa possibilidade de criar alternativas. Projeto. Ele vai mostrar a diferença entre o outro. Então, aqui, por exemplo, surgiu um edifício ponte, surgiram construções habitacionais e tudo mais, que são representadas por volumes, e os espaços se abriram, áreas livres se abriram e tudo mais. Então, aqui a gente tem um modelo que pode ser utilizado tanto para uma visão... Eu estou vendo só o CAD, cara. É o CAD que você está mostrando? Não, é difícil aqui a transição entre as telas. Peraí. Para mim, está aparecendo o mapa geral. Aí, agora sim. Estamos aqui? Estão vendo agora? Sim. Tá, sim. Então, agora sim, quando eu olho para o modelo da proposta, eu vou ter, por exemplo, o edifício ponte que apareceu aqui, aí você vai ter os edifícios em amarelo, que são edifícios propostos, você vai ter áreas livres que foram abertas, então você vai ter uma série de elementos que são diferentes entre a modelo base, vou botar aqui, e o modelo proposto. Deixa eu só mostrar aqui a diferença para vocês. Esse aqui é o modelo base. Tá? E esse aqui é o modelo proposto. Não apareceu, não. Agora vai aparecer. Vai, carregando. Enfim.
É isso. Então, assim, por exemplo, se eu selecionar essa via aqui, eu vou ter aqui algumas informações. Eu vou saber que ela tem a função de ser arterial, eu vou saber a velocidade possível. Se eu estivesse projetando essa via, eu poderia dizer qual é a velocidade de trabalho dela, eu sei qual é o comprimento, eu sei uma série de informações que eu posso retirar dela e outras informações que eu posso adicionar. Então, cada elemento desse aqui, ele possui parâmetros associados. Então, eu posso identificar esses elementos e essas informações elas podem vir daquela minha base anterior, a minha base CAD georreferenciada. E essa informação ela simplesmente é projetada nesse tipo de software e ela é apresentada para poder a gente conseguir tomar decisões e apresentá-las. Então, assim, qual é a grande vantagem de você fazer isso? Porque aqui você consegue não só visualizar os dados como eles estão aqui, mas você pode também criar temas de visualização. Então, por exemplo, se eu quiser criar fazer um diagnóstico, por exemplo, de inclinação do solo, eu posso simplesmente habilitar essa informação aqui. Então, eu sei, por exemplo, eu começo a ter recursos para avaliar determinados critérios. Tá? Tudo que é vermelho é mais plano e tudo que é amarelo ou verde é mais inclinado. Entendeu? Então, assim, a gente começa a ter esse tipo de cruzamento de dados. Ele pega a inclinação e projeta em forma de cores. Outra coisa que eu poderia ter seria, vamos dizer, a minha hierarquia viária, que é o que eu estava vendo antes. Então, assim, eu separei aqui o que é arterial do que é local. Não separei as coletoras, mas isso também é uma possibilidade. Então, o fato desses elementos aqui apresentarem parâmetros, ele me permite que eu visualize esses elementos de maneiras temáticas. Outra coisa interessante é que eu posso trazer, como eu disse, modelos tridimensionais. Por exemplo, eu tenho um modelo do BRT. Então, eu simplesmente projetei um modelo do BRT, de maneira georreferenciada, e ele tem um certo nível de detalhe, entendeu? Então, uma das grandes vantagens de lidar com esse tipo de tecnologia é que fazer um modelo desse, com essa complexidade, no SketchUp, por exemplo, seria inviável. Ou em qualquer modelador 3D que eu conheço. Quando você tem esse volume de informação tridimensional aplicado, visualizado ao mesmo tempo, uma tecnologia de modelagem comum não funciona. Esse aqui, como ele consegue degradar o nível da informação automaticamente de acordo com a proximidade que você está olhando, você consegue estar com informações em escala urbana e, ao mesmo tempo, dar um zoom e visualizar as coisas em escala local. Então, esse tipo de recurso é muito interessante. E além de você poder rapidamente fazer propostas, por exemplo, vamos dizer, de arruamento. Né? Então, se eu quiser criar aqui vou modelar essa rua aqui, eu posso simplesmente fazer um modelo rapidamente da rua. Se ela precisar fazer uma junção, eu tenho até certo ponto, aqui nesse quesito nem tudo são flores, mas ele faz uma junção relativamente simples aqui. Então, esse tipo de modelo, por exemplo, para já um modelo desse em qualquer outro software demoraria alguns minutos ou talvez até mais. Então, como ele está lidando de maneira paramétrica com os elementos, basicamente essa rua ela é um eixo. Né? Eu tracei aqui um eixo central. E ele simplesmente pegou esse eixo central e usou parâmetros para gerar o resto dos modelos. Então, esse tipo de recurso agiliza bastante. A gente perde tempo, a gente não perde tempo com o que não interessa. A gente perde tempo com o que deveria perder, que seria com um projeto de fato. E é isso, pessoal. Basicamente, é o que eu queria mostrar. Eu queria trazer um pouco dessas técnicas de projeto em escala urbana. Mostra aquele projeto do Revit também. Não tinha os prédios que vieram direto do Revit para aí? Sim. Posso mostrar também, exatamente, projetos que vieram direto do Revit, então podem ser colocados aqui. Então faz essa conexão direta, por exemplo, do Revit eu exporto para FBX e simplesmente dou reload aqui. Então meu projeto poderia estar
sendo desenvolvido no Revit, ele pode ser visualizado dinamicamente dentro dessa interface. Então, essa conexão entre o macro e o micro, ela acontece, ela é possível, né, e ela é importante, né, ela é desejável. Então, era isso. Eu vou abrir para vocês. A gente trouxe um pouco desses nossos fluxos de trabalho, de como do que a gente tem desenvolvido, como o professor Bruno falou, nos bastidores. E a ideia era justamente compartilhar essa visão com vocês e acerca das técnicas propriamente ditas que a gente tem utilizado. Vou abrir então para as perguntas. Vou só aqui compartilhar outra tela aqui, que são os nossos contatos. Deixa eu só ver aqui. Só um instantinho. E... Pronto. É isso aí, pessoal. Está aberta a perguntas. Legal. Obrigado. Deixa eu... João, quer comentar alguma coisa aí? Início? Não. Fica à vontade. Fica à vontade, Tá Bruno. bom. Pode... Gente, aproveita e tira o print da tela para a gente, né, contato, guarda, e a gente fica vendo, fica melhor para conversar. Bota a sua câmera aí de novo, Bruno. Põe aí a câmera. Botei. Eu, pelo menos, já printei aqui. Depois, quem tiver que não printou, eu passo. Gente, ó, parabéns, tá? Pelo grande trabalho de vocês aí. Fico feliz porque eu sou do time também. Estou trabalhando aí o dia inteiro. Com isso, o meu escritório ele cresceu focado em mim, né? E trabalhei em alguns escritórios assim também, mas logo depois de 3 anos, meu primeiro emprego, eu saí para montar o meu. E aí a gente deve ter, mesmo contemporâneos, né? 30 e poucos anos, 34, né? Todo mundo? Sim. Então, bacana, isso é legal. É bom ver que, acho que essa nossa turma, realmente, a gente não teve BIM na faculdade, né? Pelo menos na minha época, eu acho que não. A gente descobria sozinho e ia como estagiário implementando. Tinha que brigar com os professores. Eu sempre falo com meus estagiários que eu falo, gente, vocês têm que saber mais BIM do que eu, mais tecnologia do que eu, vocês estão estudando. Apesar que eu estudo bastante também, né? Dar aula também facilita isso. Mas eu brinco com eles, que eu acho que é um valor que eu posso compartilhar aí com que vocês também têm, né? Tipo assim, a gente sempre experimentando software, buscando inovar, testando, propondo novas soluções para os nossos chefes, né, na época. Então, assim, as qualidades que a gente não tem por limites de experiência técnica, a gente não sai, como estagiário, a gente ainda não sabe projetar bem. Como um recém-arquiteto formado, a gente talvez não tenha uma experiência tão grande para fazer uma boa solução arquitetônica. Mas eu digo que a gente pode ter capacidade de se sobressair ao mercado com as ferramentas. Então, essa é uma mensagem que eu passo um pouco para os alunos, né, e para a equipe, de que as ferramentas, elas são fundamentais para você se colocar como um profissional diferenciado no mercado. Não só a ferramenta, obviamente, mas sim toda uma interpretação de projetos, né? Saber desenhar bem, saber ler um projeto complementar, né? Eu acho que, inclusive, eu vou abrir essa pergunta e gente, fica à vontade aí para ir colocando perguntas no chat, que eu vou tentar costurar e ir perguntando, tá? Eu acho que é legal colocar no chat, que aí eu vou tentando juntar para ficar mais fácil. Para vocês que talvez não acompanharam, algumas pessoas já falaram no chat aí, né? Perguntaram, o Pedro já respondeu sobre o uso da nuvem de pontos, a solução do projeto de incêndio. E assim, o que eu queria... Uma primeira pergunta, poder abrir. Como vocês enxergam na verdade, assim, debater um pouco a necessidade do profissional recém-formado, porque tem muita gente aqui que está fazendo TCC agora, e está fazendo matérias de projetos complementares, da necessidade do arquiteto saber, tanto não só projetar, mas especialmente interpretar os projetos complementares, em especial as instalações.
né? Quando a gente recebe um monte de projeto elétrico para saber o que desce, o que sobe, então, até mesmo interpretar as soluções. Eu digo isso porque logo no início do meu escritório, em especial, eram só eram dois arquitetos modelando projetos de instalação. E eu tive algumas dificuldades de interpretação, especialmente projeto elétrico, né? E, assim, eu vi a necessidade disso, de aprender a ler corretamente um projeto, a interpretar, a entender as soluções. Então, a gente fazia muitas reuniões de compatibilização com os projetistas e com o BIM eu fui aprendendo muito os projetos. Atualmente, eu não sou autor de projetos de instalações, eu não desenvolvo soluções para isso, tem a equipe que desenvolve. Mas o BIM me fez enxergar a alta necessidade de ter uma interpretação correta dos projetos complementares, e o BIM também me fez entender melhor, não só a necessidade, mas de entender melhor, ou seja, eu aprendi com o BIM. Então, eu queria que vocês discutissem e trouxessem a experiência de vocês sobre esses dois aspectos. Se teve um desafio acadêmico ou profissional no início da leitura dos projetos complementares, e que vocês enxergam o BIM como pedagogia, né, como aprendizagem. Posso falar? Eu concordo com você. O BIM, para mim, a minha experiência também é trabalhar com o BIM, que trouxe um bocado dessa leitura. Eu também, até um pouco de estar com o BIM, eu já trabalhei um bocado com um projeto executivo, né? Então, eu quase sempre trabalhei com projeto executivo. Acho que é uma coisa legal de falar para os alunos é que, assim, a arquitetura é uma cadeira que te permite trabalhar com muitas coisas, né? Então, nem todo mundo precisa saber tudo. Na verdade, acho que ninguém sabe tudo, né? Claro. Não tem como. Algumas pessoas vão se especializar mais em compatibilização, outras talvez em administração de escritório, outras em concepção de projeto, né? Tem muitas coisas muitos campos de atuação. Mas o BIM, ele envolve um ecossistema que passa por isso tudo. Então, assim, independente de em qual parte do processo de projeto você vai se especializar mais ou não, ou menos, você precisa entender o ecossistema. E aí a grande importância de entender o BIM, porque isso vai desde a maneira de contratar, né, desde a maneira de você formar um negócio, montar um plano de negócio, até lá no fim, no projeto pronto, e você quer fazer o gerenciamento do seu edifício, né? O facility, que chamam, né? O facility. Então, ele ataca em todas as cadeias, ele ataca em todas as etapas da cadeia de projeto e construção. Então, não pensem no BIM só como uma ferramenta para projetar arquitetura. O BIM está mais para um ecossistema que estabelece um paradigma novo para fazer os projetos, e que envolve controlar a informação, envolve trabalho colaborativo. São questões que, como o professor Bruno disse lá no início, estão também diretamente relacionadas com a indústria 4.0, né? Agora, a questão de pandemia, acho que isso vai até dar, de certa forma, uma acelerada. Sim. Porque todas as ferramentas para trabalho colaborativo à distância que já existiam, agora estão sendo quase de uso obrigatório, né? Então, isso é mais uma facilidade que também as ferramentas BIM trazem, porque elas já partem do princípio que o trabalho deve ser colaborativo. Uma coisa sobre o nosso processo, nesse sentido também de como a gente saiu, né, a gente passou por esse processo assim, de estar na faculdade, já trabalhando como estagiário, implementando BIM, e tendo contato com esse volume de informação de diversas disciplinas, né, mesmo sendo recém-formado ou ainda nem formado. E assim, a gente teve uma certa uma condição muito boa para poder fazer isso, que dentro da RA eles deram a oportunidade da gente saber das nossas limitações, mas também deram a oportunidade de a gente atuar dessa forma. Então, a gente teve um suporte muito bom de outros arquitetos mais experientes que foram
nos ajudando nesse sentido, né? Mas, assim, a gente teve que aprender Legal. muito rápido. A gente teve a nossa experiência com compatibilização pesada foi no edifício do Infoglobo, que foi o momento que a gente migrou para a RRA. Então, o edifício do Infoglobo, que é a sede do Jornal Globo, ele estava no momento que ele precisava fechar e existia uma pendência contratual em relação ao BIM. Então, a gente foi contratado de volta para a RRA justamente para resolver essa questão da compatibilização final dos complementares e gerar um modelo disso. Então, assim, foram 3 meses assim, de imerso naquela coisa, né? Um volume de informação muito grande. E isso meio que preparou a gente para o que vinha depois. Mas, assim, até hoje a gente está aprendendo, né? Isso nunca para, né? Essa questão de aprender a olhar para um projeto complementar, lógico que não da mesma maneira. Hoje a gente consegue entender, ler um projeto e entender, a gente consegue. Agora, de pensar como propor soluções, né? Porque a compatibilização envolve propor soluções. E se você propõe uma coisa absurda, né? Você anda. Não tem BIM que resolva, né? Não tem que resolva. Porque assim também, você até pode, sou arquiteto, não sou engenheiro eletricista, mas você sempre pode falar isso, mas se você já propuser uma coisa que faz sentido, você anda mais rápido, né? Então, com certeza. Isso é uma coisa que está sempre andando. Então, eu vejo assim, então, o Pedro comentou bem, pelo BIM ser um ecossistema, pelo esse momento nosso da pandemia, e não só por ele, né, em especial por ele ser um ecossistema, a colaboração de diversos profissionais. Então, não é só arquiteto falando com arquiteto ao mesmo tempo, é arquiteto falando com engenheiro eletricista para ver qual que é a melhor solução para ali. E aí o que a gente pode aproveitar desse momento, né, nós como arquitetos, é de se colocar como um profissional que orquestra a situação, né, como coordenador. Normalmente os arquitetos eles se aventuram e têm uma visão maior da obra e se aventuram no sentido do programa, como, por exemplo, quem começou a modelar instalações foram mais arquitetos do que projetistas de instalações, né? E agora, dos 4 últimos anos aí, que tem bastante escritório de engenharia já modelando. Mas legal, então assim, eu acho que cabe a gente achar a nossa posição de destaque e usar o BIM nesse sentido de orquestrar, de conversar com profissionais, né? De usar as melhores ferramentas aí. Muito bom. O professor João fez uma pergunta aqui, perguntando um pouco, e que foi muito sobre a defasagem do modelo do uso do BIM no urbanismo frente à arquitetura. Eu queria só um pouco contextualizar isso. De fato, foi muito interessante vocês trazerem essa experiência, né, do micro ao macro. Eu acho que foi muito legal e vocês mostraram com bastante propriedade assim, o modelo, a ferramenta. E são as ferramentas realmente de ponta, né? Eu também faço uso do InfraWorks, mais voltado a loteamentos. E assim, tem recursos maravilhosos. E essa necessidade de georreferenciar, de tudo trabalhar em sinergia, né, é fundamental. E assim, vocês enxergam que realmente o BIM para o urbanismo ele está defasado? Que eles falam do GIM, né? Que é o GIS mais BIM. Aí é o tal do GIM. Como você enxerga isso aí? Eu acho assim, isso ainda é um desafio. Eu acho que não existe ainda, eu não conheço, pelo menos, eu desconheço um software que realmente integre os procedimentos BIM dentro do urbanismo. O InfraWorks, ele é um avanço, eu acho que assim, mas ele é meio sozinho, né? Tem o InfraWorks e o CineEngine, que são os dois que eu conheço assim, que são mais utilizados. O CineEngine é muito hermético, porque ele acaba exigindo certa programação para você conseguir, de fato, ter uma interface legal com ele e tal, ele exige programação. Ele é até um pouco melhor do que o InfraWorks em alguns aspectos, assim, um pouco mais maleável, mas ele é mais hermético, porque exigem usuários mais com esse perfil, né, de programador. O InfraWorks ele já é um software mais acessível com certos aspectos, mas ele é meio duro, tem muito bug, tem muito probleminha e tal. Então, assim, ele funciona, ele acaba... quando eu tenho que trabalhar com urbanismo, eu confesso que eu sempre entro no urbanismo, assim, aplicado a essa escala intermediária, né, de construção e urbanismo, eu sempre fico em crise. Porque você vai pegar um software que parece que está inacabado, mas quando você tenta fazer em qualquer outro, você não consegue. Então, é uma coisa que
funciona dessa forma. Então, você fica lutando ali com o software, mas ele está fazendo uma coisa que você só consegue fazer ali. Vou modelar, sei lá, 50 pontes. Se não fosse isso, qualquer outro software, é inviável fazer sozinho. Ali eu consigo, mas vai dar sempre um errinho de geometria e tudo mais. Agora, em relação à integração com o BIM, de fato, ela não existe. Assim, sendo sincero, o que eu tenho é a possibilidade de exportar o meu modelo tridimensional do Revit ou de outro software BIM e projetar ali. A similaridade dos processos é porque o GIS ele tem uma similaridade com o BIM, por causa disso, porque você tem elementos aos quais você pode atribuir atributos, tanto no GIS quanto no BIM. E isso cria um banco de dados de informações. Os dois eles têm essa similaridade, né? As siglas são diferentes, mas assim, o jeito de trabalhar, eles têm pontos de contato. Então, assim, eu acho que falta justamente que essas informações que estão presentes no universo BIM, elas possam ser traduzidas para o universo GIS. Eu acho que ainda falta esse software. Né? Não escala, vamos dizer, um software que atinja uma escala grande o suficiente para ter uma base de usuários. Talvez já exista aí, né? Softwares em nicho aí. Sim, mais robustos e menos acessíveis, né? Da experiência que eu tenho... Pode falar, Pedro. Eu ia falar que eu acho que uma das questões, assim, para o urbanismo estar defasado, né? É que o urbanismo ele tem uma escala maior que envolve mais pessoas, né? Então, quanto mais pessoas você tem envolvidas no processo, sempre é mais difícil de implementar um processo novo, né? A quantidade de informações é muito maior, a dificuldade de adquirir as informações são muito maiores. Né? Quando a gente está falando de uma cidade, de uma metrópole, você, por exemplo, fazer um escaneamento a laser de uma metrópole já não é tão simples. Você fazer o levantamento de infraestrutura de uma metrópole já não é uma questão tão simples. E até mesmo na questão de você juntar todas as informações, como, por exemplo, quando a gente viu o Bruno inserindo um edifício no modelo urbano. Para que isso fosse, para que, digamos, no cenário ideal, tivéssemos um modelo urbano onde cada escritório pudesse colocar os seus edifícios lá e a prefeitura analisar isso. Para que isso aconteça, a gente tem que ter um padrão, primeiro. Se cada um fala uma língua, a gente fica muito difícil analisar. Então, implementar uma língua, implementar processos numa escala macro é muito mais complexo do que implementar num escritório, num projeto pequeno, né? Até porque envolve esferas governamentais, isso é uma coisa importante. O urbanismo, ele frequentemente, ele está atrelado a questões públicas, né? Sim. E isso é sintomático, eu diria. Então, quando você está trabalhando numa escala que dificilmente você vai tratar na escala privada, até você tem condomínios e tal, assim, agora quando você está tratando da escala da cidade, você está tratando com a esfera pública. E isso, eu acho que gera outro tipo de atenção, né? Existe o foco das empresas que desenvolvem softwares, eles desenvolvem diferentes. Acho que existe uma diferença dos softwares que são desenvolvidos para iniciativa privada e os que atingem mais a esfera pública. Então, acho que tem essa realidade para a discussão. Não, legal. Então, bacana. Eu vou, então, tentar fazer um resumo, dessa questão do urbanismo. Eu acho que, assim, essas questões... O urbanismo, realmente, ele envolve muito mais dados, né? E outros profissionais que não necessariamente são de aspecto tecnológico. Por exemplo, biólogo, sociólogo, historiador, né? A gente pode abranger muito mais coisa aí. Mas o engenheiro civil e arquiteto que estão ali ligados à construção e análise de dados da cidade estão já aproximados. Eu entendo um fluxo interessante que eu busco usar, por exemplo, como vocês ilustraram um pouco, o Revit para as construções, o InfraWorks para estudos preliminar ou análises rápidas de tomadas de decisões de urbanismo, de 3D, igual você ilustrou muito bem, análise de declividade, fazer imagina a gente está fazendo uma reunião com o governador, né? Vamos fazer uma ponte aqui ligando, né, uma nova ponte Niterói-Rio, não sei se é possível, vai estar lá. Enfim, é muito fácil fazer concepções iniciais no InfraWorks, né? Isso é uma agilidade, isso é muito bom. Como se fosse o SketchUp BIM aí do E aí, quando tem a necessidade
de migrar para um anteprojeto, para um projeto executivo, o InfraWorks já se limita. Então, aí a gente transporta ele para o Civil 3D, né? Ou no caso de GIS, né? Geografia, para o AutoCAD Plant ou ArcGIS. Então, é mais ou menos esse fluxo, né? Tipo assim, concebo no infra, mas quando eu tenho a necessidade de documentar, de fazer o executivo, eu tenho que migrar para softwares já mais dedicados, né? Qual é o caso do AutoCAD Map e o Civil 3D para infraestrutura, certo? Sim, é exatamente isso. A questão só é que assim, a gente, por exemplo, no Civil 3D, eu diria que ele é mais utilizado para quando você vai implementar a infraestrutura, né? Isso, justamente, corte aterro, arruamento. Isso, agora então, assim, eu me sinto, a gente, na verdade, se sente órfão ainda de um software que consiga gerar um desenho urbano, que seja apto a gerar documentação de desenho urbano, entendeu? A gente tenta fazer isso com o Revit, até faz. Eu tenho o exemplo de projeto eu realizei junto com a Nubia e o arquiteto Elis Carlos, a gente realizou um projeto urbano de 15 mil metros quadrados na orla de um rio em Várzea Grande, no Mato Grosso. Foi todo feito no Revit. Mas, assim, existem inúmeros desafios relacionados a isso. Você tem dificuldade de lidar com topografia, tem uma série de coisas que o Revit limita, mas ele ainda é uma solução BIM, né? Assim, esse que é o ponto. Com certeza. O Revit ele não é tão focado no urbanismo, né? O fluxo que normalmente eu trabalho, só para tentar ilustrar para os alunos aí de urbanismo, eu penso assim, tudo que está do piso, do contrapiso, do urbanismo da calçada para baixo é o Civil 3D. Corte, aterro, drenagem, não sei o quê. Então, tudo que é o acabamento do urbanismo, né, aí já vai para o Revit. Aí, esse fluxo realmente tem os seus gargalos, né? Vou transformar em FC, importar, tem os seus gargalos. Mas é mais ou menos isso, né? Legal. Até que é limitado com o tamanho do comprimento do arquivo, né? Você tem que juntar vários arquivos para fazer uma extensão muito grande, começa a perder precisão. Perfeito, legal. Aproveitando, gente, essa questão, o pessoal acabou não comentando mais coisas aí, mas eu fiz umas prévias aqui. Comentando falar de tecnologia, eu queria que vocês explicassem um pouquinho, de forma bem resumida, vocês já falaram, mostraram os projetos, mas de forma resumida, a gente, nos projetos de arquitetura e também de urbanismo, né, a gente tem 3 etapas claras. Estudo preliminar, concepção, né, projeto base, anteprojeto, né, que aí inclui legal, né, antes, mas anteprojeto e projeto executivo. Os softwares que vocês trabalham nessa sinergia, vamos imaginar um prédio, né, como o da L'Oréal, e talvez no urbanismo também. Esse fluxo é somente o Revit, tem outras ferramentas, como, por exemplo, Photoshop no momento da ilustração, ou, enfim, softwares complementares que vocês trabalham em sinergia. Resumidamente, quais são as ferramentas que vocês indicam e, de fato, usam para essas principais etapas aí? A gente não tem assim nenhum o fluxo, né? Principalmente nessa parte do estudo primário, ele é bem livre, né? A gente pode tanto trabalhar com croquis ou modelos que venham do SketchUp ou que venham do Rhinoceros, e eventualmente isso até algumas coisas, por exemplo, o Revit tem uma certa limitação para modelar algumas coisas. Então é muito comum a gente recorrer ao Rhinoceros para modelar coisas que o Revit não consegue modelar e depois importar de novo para o Revit. E, eventualmente, por questões de design, essa coisa muda ao longo do projeto e precisa ser reatualizado. Então, o que a gente tenta, assim, acho que a questão não é muito limitar ao programa, mas é limitar a ter um fluxo inteligente, para evitar teletrabalho. Então, quando eu uso uma informação que vem de um software de terceiro, o ideal é que essa informação só possa ser alterada nesse software para que eu possa sempre atualizar ela no meu modelo e não ter que ficar remodelando as coisas. Sempre que eu tenho que remodelar alguma coisa, eu não consigo passar de um para o outro, é muito ruim. Então, esse é o tipo de fluxo que a gente tenta eliminar. A gente tenta sempre garantir que... Ou, assim, às vezes acontece, o projeto foi concebido no Sketch, fizeram, que era mais livre, era mais fácil, o arquiteto sabia usar, era o que tinha. Então, beleza, foi feito no AutoCAD. Passou para o Revit, não volta. Esse fluxo é um fluxo de consegue ter atualização. No Rhinoceros é mais fácil isso. No Rhinoceros não consegue ter de volta. Legal. Eu diria assim que
eu diria assim que a gente tem a suíte básica, né, pelo menos, aí vai de cada um, né? Mas assim, por exemplo, eu pessoalmente, acho que o Pedro também, que gosta de usar, seria o Revit como centralizador das informações, né? Perfeito. E os periféricos seria assim, o Rhinoceros para modelagens livres, quando for necessário. Aí para renderização, a gente gosta de usar o Lumion por ser uma solução leve, né? Ele tem uma agilidade ainda, mas isso está em disputa hoje em dia, esse software de renderização final, mas o Lumion ele hoje é uma boa opção, e o Photoshop para que se Produção final. tratem as imagens, produção finais de imagens em geral e tudo mais. Então, assim, esse kitzinho, assim, você consegue fazer muita coisa. Assim, dá pra... Não, concordo. Eu acho que esse fluxo realmente é muito bom. O AutoCAD mesmo, então, assim, tá banido, né? É para abrir arquivo dos outros. Basicamente isso. Muitas vezes. É bom para limpar às vezes, né? Não, justamente, para abrir e controlar o arquivo dos outros, assim, tipo, recebi aquele monte de projeto, vou limpar para fazer a modelagem, né? Então, assim, mas realmente... Mas o fato é assim, o projeto do zero a gente não usa muito CAD, a gente usa ele basicamente para justamente caso haja uma informação que só vem DWG, e cada vez isso vai ser menos frequente, a gente usa o AutoCAD. Legal, não, concordo, eu também parto dizer. E assim, só para poder explicar um pouquinho, eu acho que talvez, pelo menos eu não falo sobre o Rhinoceros na nossa disciplina, né, que a gente fala mais do SketchUp. O Rhinoceros, gente, é um programa paramétrico não, qual é o nome de curva, NURBS? Faz tempo que eu não mexo nele. Tipo assim, a Zaha Hadid, eu lembro que a Zaha, né, falecida Zaha Hadid, ela usava muito, né? Então é um programa que dá para desenvolver modelagens de concepção de infinitas formas. Então, assim, se vocês quiserem complementar alguma coisinha, né? Mas ele substitui o SketchUp como se fosse assim, a longe, né? Não tem como comparar os dois, mas ele equivale no sentido de concepção, né? Eu acho que é comum os arquitetos antes usarem o SketchUp para essa etapa de concepção, que dá mais agilidade, né? E aí o que vocês usam de fato é o Rhinoceros, que é um programa muito mais robusto e fácil de criar coisas, por exemplo, a fachada real, né? É que o SketchUp tem um apelo da facilidade, né? Isso. Mas assim, o Rhinoceros não é muito mais difícil do que o SketchUp. A questão só é que ele não tem esse apelo, ele não tem a carinha de croquis. Mas na prática, não é parecido. Para quem mexeu no AutoCAD 3D, o Rhinoceros é muito parecido. O Rhinoceros é um AutoCAD 3D, só que com mais recursos. E mais fluido. Mais fluido, mais leve. Agora, a grande vantagem de usar o Rhinoceros 3D, o Rhinoceros, para quem trabalha com Revit, é que no Rhinoceros tem uma facilidade muito grande de usar modelagem de sólidos, né? E esse tipo de modelagem te permite no Revit aplicar materiais nos objetos e representar hatches em corte, hatches em... É a mesma maneira que o Revit modela. Então, quando você importa do Rhinoceros modelado como sólido para dentro do Revit, você tem uma compatibilidade muito maior de informação. Legal, ótimo. Isso eu não sabia. Faz tempo que eu não mexo nele mesmo. Fui na faculdade. Ele melhorou bastante. Só com o Grasshopper na época. Sim. Mas ele melhorou bastante também a visualização. Agora dá para ter uma visualização legal, meio pré-renderizada. Você bota os materiais rapidinho. Dá para fazer um lance bem legal, assim, para criação mesmo. Vou revisitar aí. Vale a pena. E, gente, sobre, assim, falar de novas tendências, novas tecnologias, assim, a gente tem visto, vocês já demonstraram bem o uso da nuvem de pontos. Aí, dentro da indústria 4.0, a gente tem lá a realidade aumentada, né? A gente tem a inteligência artificial, temos a robotização, né? Big Data. Vocês já usam, né, no caso, a nuvem de pontos, mas como vocês enxergam essas novas tendências, o uso disso relacionado à arquitetura? Vocês têm alguma opinião assim, sobre... Eu acho que hoje, assim, essas tecnologias estão cada vez mais presentes, né? A gente já tem até no Brasil algumas questões de, por exemplo, não só da nuvem de pontos para levantamento, mas, por exemplo, o uso do laser para posicionamento de objetos em obra. Então, hoje em dia, você já consegue fazer locação em obra utilizando laser, utilizando já referenciamento.
Hoje em dia a gente já consegue usar fresas e laser cut para fazer peças exclusivas de um design, para um projeto. A questão da inteligência artificial tem avançado muito, né? Eu acho que vai ser cada vez mais constante. E da realidade aumentada também. Eu acho que a realidade aumentada vai ter um impacto muito grande no campo de obra. Sim, levar o BIM para a obra, né? Que aí a gente virtualiza ele. Sim, pois é, a gente ainda tem um gargalo no Brasil, apesar de já existir coisas pontuais, tem um gargalo no Brasil ainda, acho que a cadeia de produção, de maneira geral, ela ainda tem muitos gaps ainda tecnológicos, né? Então, enquanto a gente tem ainda, assim, na parte de projeto, a coisa avança mais rápido, e agora até no levantamento, agora eu diria que o canteiro ainda está atrasado. Então, eu acho que isso ainda vai chegar lá. Essa conexão entre essa cadeia produtiva acontecer tecnologicamente, a gente vai ter um avanço grande e começar a se utilizar dessas ferramentas mais. Mas o fato é que, como o Pedro falou, né, a questão da pandemia, a crise que a gente está vivendo, isso vai começar a ficar cada vez mais urgente. A virtualização da construção ela vai ser cada vez mais necessária, já que tem que ter menos gente, né, em campo, então você precisa ter recursos para poder visualizar isso de maneira virtual. Então, assim, o nosso contato com esse tipo de tecnologia tem sido muito mais de teste, já testou soluções, por exemplo, na época do Infoglobo, a gente já chegou a gerar um modelo de compatibilização em que a gente não chegou a experimentar de fato na obra, mas a gente podia parar com o iPad e olhar para o espaço e ver lá como se você tivesse uma realidade aumentada, né? Se estivesse olhando do ponto de vista do observador para as instalações que estão no Interfogo, por exemplo. Isso já era possível há 5 anos atrás. Hoje, então, Sim. é uma coisa... Tá mais fácil ainda, né? Legal. Gente, a gente já usou, por exemplo, para apresentar o projeto. É verdade. Em 360. No YouTube Space a gente fez os ambientes 360, né? Os renders 360 são muito legais. Um cardboard. Isso é então, legal. Você leva a pessoa na obra, leva a pessoa no terreno, ela bota o óculos e vê como é que vai ficar pronto. A partir do ponto de vista que ela está. Chegou a fazer bacana. Isso. Não, isso mesmo. Isso é bacana. A gente também faz o uso do 3D 360, às vezes para o QR Code na prancha, ele lê, aí tem um ambiente mais detalhado naquela etapa da obra. Ou também com câmera 360 física, tira a foto lá e compara os dois, né? É bem interessante. Gente, para finalizar, então, e deixar o pessoal empolgado aí também, fala um pouco assim sobre essa questão. Vocês falaram um pouco de como a experiência inicial de vocês no BIM, né? Tanto como estagiários implementaram, como arquitetos especialistas no BIM implementando essas ferramentas em grandes projetos, em grandes escritórios. E depois, vocês saíram do escritório, montaram de vocês, e como que vocês se vendem, fala um pouco do empreendedorismo atual, né? Hoje a Hora, né? Desculpa, o nome do escritório é a Hora, não é? A Ouro, perdão. Então, assim, como que a Ouro se coloca como empreendedorismo, né, como visão, ela usa esse vocabulário do BIM, de tecnologia, ela vende BIM ou não? É um escritório de arquitetura e nem fala de BIM. Como que é assim, essa questão do uso do BIM ou da tecnologia de uma forma geral, tá? Inovação, para vocês se colocarem como captação de cliente ou construção do escritório, da marca do escritório? Então, a gente está no momento que a gente está justamente se organizando nesse sentido. Mas o nosso ataque principal é justamente no sentido de não só preparar, levar esse tipo de conhecimento, esse tipo de fluxo de trabalho, de ensinar esse tipo de fluxo de trabalho, mas também de se utilizar. Então, a gente tem as duas frentes. A gente tem a frente de realizar os projetos utilizando tecnologia, e também de prestar consultorias apresentando soluções. Então, a gente já atua dessa forma em diversas situações, desde implementando essa metodologia BIM em escritórios, mas também prestando soluções pontuais. Por exemplo, eu tive a oportunidade de prestar uma consultoria para uma empresa de projeto de pontes, de infraestrutura, né, no caso, mas focado em pontes ferroviários.
Então, eles precisavam de uma solução Dynamo para automatização do processo deles em relação ao Revit. E linkando com o Civil 3D. Então, assim, aí a gente também tem essa disponibilidade de entrar como consultor para desenvolver uma solução a partir de uma demanda. Então, a gente tem, eu diria que são 3 frentes principais. Assim, seria a parte de projetos em BIM, a parte de consultoria de implementação e a parte da consultoria de soluções sob demanda, né? E essa é a maneira que a gente está se estruturando. Mas ainda é um grupo que está se formando, a gente está justamente criando agora o branding da marca e se posicionando no mercado. Então, essa coisa está acontecendo. Fala aí, Vai Pedro. continuar sempre. É planejamento. Conta aí. Não, é isso. É o que o Bruno falou. A gente está começando agora, a gente está muito recente também, né? Essa formação mesmo agora começou agora no final do ano passado, então de lá para cá a gente passou um bom tempo fazendo os aeroportos, né, que foi de Macaé e de Vitória, que era um projeto, era um cadastro, na verdade, né, do projeto existente, a gente não projetou de fato, mas a gente está desenvolvendo e a gente está agora trabalhando nessas questões, mas sim, ele está na alma da empresa ali, já na... É o fio condutor, né? Eu diria que das soluções que a gente está... Não, muito legal, gente. Parabéns, tá? Assim, eu gosto de perguntar muito isso porque, assim, a gente pouco fala de empreendedorismo na faculdade, né? Sobre empreendedorismo, empresas, negócios, business. E, assim, ou a gente aprende com os pais, ou a gente aprende com o erro, né? Normalmente aprender com um amigo é pouco, porque normalmente as pessoas se sentem tímidas em falar disso. Então, eu acho que é importante, né, discutir sobre empreendedorismo, discutir o papel do arquiteto como captador, como criador do seu cliente. E uma coisa também como é que você se posiciona em relação à sociedade. Acho que assim, é uma coisa que a gente sempre vem pautando, né, que é assim, qual é o tipo de mercado que a gente quer entrar, né? Como é que o mercado da construção civil se estrutura hoje em dia, para quem é esse mercado, como é que as dinâmicas dele estão acontecendo, e como é que a gente quer se posicionar enquanto contribuição para a sociedade. Então, a gente também... Isso é uma coisa que está sempre em pauta e vai fazer parte da maneira que a gente vai se posicionar a partir daqui, especialmente no mundo que está mudando. Então, a Ouro, ela vai ser uma empresa que a gente vai estar... A gente quer fornecer soluções para problemas. Esse é o nosso grande ponto, né? A gente gosta de solucionar problemas. Então, assim, um projeto de arquitetura a gente entende como uma solução. E uma consultoria de tecnologia para alguém que precisa chegar no objetivo são soluções. Então, a gente está focado nisso, né? Essa é a nossa orientação hoje em dia. Gente, é muito bom, tá? Parabéns mesmo de novo aí pelo trabalho. Espero depois até trocar ideia mais com vocês aí, pra gente trocar figurinhas. E é isso, professor João. Não sei se está na escuta. Acho que eu estou ouvindo você não, João. João? Alô. João. Valeu, aí, fala aí. É isso aí, só agradecer. Valeu, Bruno, valeu, Pedro. Tá? Muito obrigado, foi ótimo. Obrigadão, João. Fiquei feliz de reunir esse time, esses 3, porque são amigos, né? Assim, mais do que colegas de profissão. O Bruno e o Pedro, meus colegas de faculdade. O Bruno Vilas Novas, colega aqui de Vitória. E eu sempre percebi que tinha essa sinergia, inclusive entre nós e a Ouro, né? A antiga Arquimedes. Né? Cheguei a fazer curso, aprendi Revit com o Bruno e com o Pedro lá no Rio. É verdade, cara. Não apliquei, infelizmente, mas vou reaprender. E é isso. Quero agradecer em nome da instituição a presença de todos, em especial dos nossos convidados. Espero tê-los em breve, pessoalmente, aqui em Vitória. Né? Quando vocês vierem da próxima vez, avisem. Quem sabe a gente leva vocês lá para a faculdade. Com certeza. Acabou que a gente não chegou aí. A gente só foi virtualmente. Pela nuvem de pontos. Tá. Só na nuvem de pontos, né? Mas quem sabe? Tem possibilidade. Agora com a crise a coisa está em hold, mas se for retomar o processo, a gente deve aterrissar por aí. Vai passar. Mas a crise, um certo motivo, né, por algum motivo, ela foi boa, né? De alguma maneira. A gente conseguiu trazê-los para esse evento que, de outro modo, a gente talvez não convidasse, ficasse restrito aos limites de Vitória. Então, a gente tem que sempre conseguir encontrar alguma coisa
positiva, né, no que a gente está vivendo. Para se apegar. Para se apegar, exatamente. Obrigado. E quero deixar o convite já para a nossa próxima conversa na semana que vem, sexta-feira, com a Manuela Giacomo, também colega do Bruno do Pedro, lá do Rio, Bernardo Soares. E a gente vai mudar um pouco o enfoque, né? A gente vai sair desse viés high-tech para o low-tech. Vai ser 16 horas da tarde, sobre outras formas de projetar. Então, comunidades caiçaras, bioconstrução, saneamento ecológico. A gente vai tentar pegar um pouco dessa outra abordagem dos arquitetos descalços e acho que vai dar um complemento interessante para o papo de hoje. Ainda sobre tecnologia, né, mas um outro viés. Muito bom, vai ser também. Falou, um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos, até mais. Bons estudos. Valeu. Abraço, obrigado. Bons trabalhos para vocês, bons estudos também a todos.